Bom, então nesta aula nós faremos um diálogo na casa de um amigo e logo em seguida será realizada a explicação dos verbos no infinitivo do presente, acrescentando o to antes do verbo ou o ing no final do verbo. Então, existem duas formas para você mudar o verbo do presente para o infinitivo do presente. E hoje nós passaremos por essas duas formas. Uma forma é acrescentando o to antes do verbo e a outra forma é acrescentando o ing após o verbo. E aí, para definir se nós vamos acrescentar o to como prefixo ou o ing como sufixo, nós vamos então ter que observar qual o verbo que vem anteriormente. Então, daqui a pouquinho nós teremos então esta explicação. Nós vamos iniciar com um diálogo onde você está chegando na casa de um amigo. Essas frases, elas serão traduzidas com vocabulários diferentes, mas nós manteremos o mesmo sentido da frase. Então, olá, hello, foi traduzida da mesma forma, palavra sendo traduzida palavra por palavra, porém, as outras palavras desta frase e muitas palavras deste diálogo serão sinônimos, mas não será traduzido palavra por palavra. Então, nesta frase, nós traduzimos sua casa, sua, your, o Y com o som de I, o O com o som de O. O U é mudo, o R com o som de R. Então, sua, your. Enrola a língua no R. Ao invés de falar your, fala your. Your significa tanto sua quanto seu. Então, sua casa, your house. Seu carro, your car. Casa, o H tem o som de R, o O de A, o U de U, o S de Z, o E de I. Então, casa, house. Sua casa, your house. Cheira, smells. O S com o som de S, M de M, E de E. O L de U misturado com L, o S de S, smells. Incrivelmente, amazing. O A tem o som de A. Da mesma forma da escrita. O M de M, o A tem o som de E. Z de Z e de I, N de N. Amazing. Então, sua casa cheira incrivelmente. Esse cheiro de café é maravilhoso. Então, nós mantemos o mesmo sentido da frase, que falou que cheiro delicioso de café, mas usamos vocabulários diferentes. Nós fizemos isto porque isto é muito comum nas traduções de um idioma para o outro.
É comum também traduzir palavras por palavras. Então, em determinadas frases, nós traduziremos palavras por palavras, até para você entender melhor as traduções dos vocabulários. E em determinadas traduções, nós faremos dessa forma para você estar habitualizado com as duas formas que são comuns de serem traduzidas os diálogos, os filmes, as músicas. Então, incrivelmente, amazing. Esse, that. O T e o H com o som de D. O A com o som de E. O T com o som de T. Esse, that. Cheiro, smell. Cheiro, smell. Is, verbo to be, is. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Inclusive, nas próximas videoaulas, nós vamos passar por todos os verbos to be. E vamos entender a conjugação de todos eles. E maravilhoso, wonderful. O W com o som de U. São muitas as vezes em que o W tem o som de U. O O com o som de A. N de N, D de D, E de E, R de R, F de F. U tem o som de O. O L tem o som de U misturado com L. Então, maravilhoso, wonderful. Carro maravilhoso, wonderful car. Casa maravilhosa, wonderful house. Então, maravilhoso ou maravilhosa, wonderful. Então, você chegou na casa de um amigo. Sempre em nossas aulas nós estamos fazendo um diálogo imaginário e o seu amigo falou: hello, olá, hello. Acabei de fazer. Então você falou sobre o café, ele falou: acabei de fazer. Em português, nós deixamos o sujeito oculto. Ao invés de nós falarmos eu acabei de fazer, nós falamos acabei de fazer. O eu ficou oculto. Porém, em inglês, nós não podemos ter o sujeito oculto. A regra da gramática não permite. Então, nós vamos colocar o sujeito. Quem acabou de fazer? Eu. Então, nós vamos colocar o eu, que é o I. Escreve a letra I, mas pronuncia I, como se estivesse sentindo uma dor mesmo. I. Acabei, just. O J com o som de DJ, o U com o som de A. São muitas as vezes em que o U tem o som de A. O S de S, o T de T. Então, just. Acabei de chegar no aeroporto. Acabei vai ser traduzido pelo just. O verbo fazer é make. O A com o som de E. O K com o som de K. O E com o som de I. Make. Fazer café, make coffee. Fazer almoço, make lunch. Fazer jantar, make dinner. E o americano usa muito isto e o disto para se expressar. Então, por isso que nós colocamos o it no finalzinho da frase, para a frase ficar sendo traduzida. Acabei de fazer isto.
porque o americano se expressa dessa forma. Ao invés dele falar eu gosto, ele fala eu gosto disto. Ao invés dele falar eu fiz, ele fala eu fiz isto. Então, por isso que nós temos o it no finalzinho dessa frase, traduzindo o isto, que é a cultura do americano se expressar em frases como esta. E aí, então você chegou na casa do amigo, falou que está com um cheiro incrível de café, e ele falou, acabei de fazer, I just make it. Você quer? Do you want? Então, o do nós temos na frase porque é uma pergunta. Inclusive, nas próximas videoaulas eu vou explicar detalhadamente em quais frases que você coloca o do para fazer as perguntas. Então, o D tem o som de D, o O tem o som de U, do. O do não está traduzindo nenhuma palavra, ele está nessa frase por exigência da regra. Da mesma forma que em português a regra exige que tenhamos o ponto de interrogação no final da frase, em inglês algumas frases requerem, pela exigência da regra, o do no início da frase. Você, pronome pessoal do caso reto, you. O Y com o som de I, o O é mudo, o U com o som de U. You. E quer, want. O W com o som de U, o A de A, N de N, T de T, want. Então, você quer? Do you want? Então, want é um verbo muito usado, que significa quer. Você quer água? Do you want water? Você quer café? Do you want coffee? Você quer comida? Do you want food? Você quer batata frita? Do you want french fries? Então, o want é um verbo muito usado. E ele está, então, participando da nossa frase, aonde você chegou na casa de um amigo, falou que estava com um cheiro de café delicioso, e ele perguntou, você quer? Do you want? E você tomou o café. O verbo tomar é take. O verbo beber é drink. Então, eu tomo café, I take coffee. Eu bebo café, I drink coffee. Bom, então você agradeceu de uma forma informal. Quando você tem o Szinho no thanks, é uma forma informal de agradecimento. Se você quisesse agradecer de uma forma formal, você usaria o you, thank you. Então, formal, thank you. Informal, thanks. Como você está na casa de um amigo, é cabível a informalidade. Então, o T com o som de T, o H é mudo, o A com o som de E, N de N, K de K, S de S. Thanks. Pelo é uma palavrinha em português e em inglês são duas para traduzi-las. São duas para traduzi-la. For the. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia o for, que significa por ou para. E o de significa a. Quando se junta o for the, traduz o pelo ou o pela. Então, café, coffee. O C com o som de K, o O de O, o F de F e os dois S com o som de I. Então, café, coffee. Bom, então, nesta videoaula, nós estávamos realizando um diálogo na casa de um amigo. Sempre em nossas aulas, nós estamos imaginando que você está conversando em inglês com alguém. E nas próximas videoaulas nós teremos a explicação do verbo no infinitivo do presente. Faremos um diálogo em uma livraria.
Depois passaremos pela música Patience, da banda Guns N' Roses, que é uma das nossas músicas da semana. Passaremos pelo adendo do Dus, do Wood nas interrogativas, e do adendo também da banda Roxette, que é uma das nossas músicas também da semana. Então, até a próxima videoaula, até o próximo vídeo, e obrigado pela sua companhia.